Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Levítico, capítulos 4 a 7. Essa seção do livro de Levítico mostra uma variedade de leis dadas por Deus para uma grande quantidade de casos de pecado. O capítulo 4, por exemplo, começa com os pecados não intencionais, com os pecados involuntários. Nós vemos os pecados sobre os sacerdotes, que pecam involuntariamente, pelos pecados da congregação como um todo, pelo pecado dos líderes civis. Nós vemos vários casos em que o pecado, de forma involuntária, foi cometido. E essa seção é importante, o capítulo 4 é importante, para mostrar justamente que até mesmo os pecados que não foram intencionais, em que o pecador não teve a intenção clara e deliberada de pecar, ainda assim são pecado e carecem do sacrifício. Precisam da morte do animal, do sangue sendo derramado, a fim de que assim o pecador possa usufruir do perdão de Deus. O capítulo 5 prossegue com esse tipo de legislação. Nós vemos os pecados intencionais e de negligência. O Senhor, então, agora estabelece as ofertas pelos pecados de omissão de testemunho, pelos pecados de tocar algo impuro ou de fazer votos impensados, de votos irresponsáveis. Ao mesmo tempo, nesse capítulo, nós vemos a graça de Deus. O Senhor estabelece ofertas para aqueles que tinham condições financeiras melhores e que podiam trazer animais melhores para ofertarem. Em seguida, o Senhor estabelece uma lei para aqueles que não tinham uma condição financeira tão boa. Até que, por fim, ele estabelece uma lei para aqueles que eram os menos abastados, os que mais sofriam no meio do povo com a falta de recursos e traziam apenas cereais para a oferta, para o sacrifício. Portanto, nesse texto, nós vemos tanto a justiça de Deus em exigir um pagamento, uma oferta por pecados de negligência, como também a graça de Deus em conceder meios para que todos, independente da condição que tivessem, pudessem assim ser perdoados por Deus. O capítulo 6 e 7 apresentam várias leis sobre as ofertas já mencionadas anteriormente. As leis sobre as ofertas do pecado, sobre as ofertas diárias, sobre as ofertas de cereais, sobre as ofertas pacíficas. E, por fim, o Senhor estabelece também uma proibição de que seu povo tome o sangue ou coma a gordura dos animais. E essa sessão então se encerra com a ordem de que essas são as leis que o Senhor dá para as ofertas. Os capítulos 4 a 7 de Levítico, portanto, apresentavam para aquele público original, para os primeiros ouvintes de Moisés, o dever de reconhecerem a seriedade do pecado. Até mesmo os pecados que não eram intencionais careciam de um sacrifício, precisavam de uma expiação. Portanto, a santidade de Deus era reforçada. O povo deveria reconhecer que o sangue, que a oferta dada ao pecado, era o único meio desse povo poder se relacionar com Deus. Somente através do sangue dos animais eles poderiam assim ter comunhão com Deus. Além disso, as leis dadas por Deus sobre as ofertas mostram que o povo não poderia oferecer qualquer coisa a Deus. O Deus que exigia ofertas de acordo com a sua palavra, conforme a sua ordem. Não estava à vontade do ofertante oferecer aquilo que bem entendesse. Pelo contrário, Deus seria rigoroso com as ofertas que seriam prestadas a ele. E o rigor de Deus pode ser ainda mais claramente observado no sacrifício de Cristo. Deus é tão rigoroso com a oferta que é oferecida a ele, que ele ofereceu o seu próprio Filho como sacrifício. Cristo é o sacrifício perfeito. A vida de Cristo exigia a perfeição. Não era possível que o Salvador, o Messias, fosse um homem qualquer, manchado pelo pecado como todos somos. Na verdade, era exigido dele plena perfeição. Não bastava que o Messias, o Salvador, fosse homem. Ele também precisava ser Deus, a fim de sustentar essa natureza incorruptível, a fim de se manter impecável. Cristo, portanto, é o sacrifício perfeito. É o homem que não se contaminou com o pecado e que agora ofereceu o sacrifício perfeito,
É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Além disso, em Cristo nós vemos aquele que é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. É superior a qualquer filho de Arão. Enquanto os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, Cristo é aquele que é sem pecado, sem mácula, separado dos homens e que, portanto, é o sacerdote perfeito, que não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Afinal de contas, ele não tem pecado. E como isso pode ser aplicado a nós? Nós podemos aprender com esse texto a olharmos para as implicações dessas verdades, dos princípios dessa lei a nós. Por mais que nós não tenhamos que oferecer sacrifícios pelo pecado, não tenhamos que oferecer sacrifícios por pecados involuntários, não tenhamos essa quantidade de leis, porque não temos essa quantidade de ofertas a serem dadas, nós ainda assim precisamos olhar para os princípios. Com essas leis, nós aprendemos que o pecado é sério. Precisamos confessar e abandonar o nosso pecado. É exigido de nós, irmãos, que nós reconheçamos onde temos pecado e assim corrijamos a nossa vida. Um crente jamais pode viver no pecado. Aquele que pertence a Cristo odeia o pecado. Portanto, não ache que você pode viver sem confissão, sem confessar pecados, sem abandonar o pecado. É necessário que todos nós reconheçamos essa gravidade e abandonemos o pecado. Em seguida, o contrário disso também é importante ser dito. Ao confessarmos os pecados, não devemos pensar que ainda falta alguma coisa para sermos perdoados. Devemos, na verdade, celebrar a comunhão com Deus. Aquele que crê em Cristo e deposita toda a sua esperança em Cristo, abandonando o pecado, se arrependendo, este já desfruta do perdão de Deus. Não devemos pensar que, além de Cristo, precisamos de ofertas, precisamos de manjares, precisamos realizar alguma penitência, porque, na verdade, toda a nossa culpa já foi levada por Cristo. Portanto, se o seu coração ainda é duro, endurecido em receber o perdão de Deus, arrependa-se do seu orgulho. Saiba que Deus já realizou tudo o que era necessário para que você fosse perdoado. Deposite a sua esperança em Cristo e descanse, sabendo que nele você recebeu pleno perdão.